Na névoa da guerra, onde a realidade muitas vezes se confunde em um emaranhado de narrativas conflitantes, os últimos acontecimentos no conflito ucraniano se desenrolam com uma mistura de tensão, tragédia e especulação. Imagine-se à beira de um imenso tabuleiro de xadrez, onde cada peça se move com um propósito, mas o desfecho permanece incerto. Aqui, no coração da Europa Oriental, o ritmo da guerra ressoa constantemente, ecoando pelos corredores do tempo. Ao mergulharmos na situação atual nas linhas de frente, especialmente nas regiões de Donetsk, Kursk e Sumy, é fundamental compreender as implicações mais amplas de cada manobra, cada avanço estratégico e cada custo humano. Recentemente, avanços significativos foram relatados na área de Donetsk, uma região que continua a desempenhar um papel crucial no conflito em andamento. A captura de Elizabethka representa mais do que uma simples mudança no controle territorial. É um testemunho do avanço implacável das forças russas, ansiosas por consolidar seu domínio nesta região estrategicamente vital. Com fontes da TIPGNN confirmando esses movimentos, surge a questão: o que está além do horizonte para Donetsk? A captura de aproximadamente 3 km entre Bodian-Druzhé e Novotoriatsk não é apenas um ganho numérico, mas um ponto estratégico que pode potencialmente alterar a dinâmica de poder na região. No entanto, são os desenvolvimentos em torno de Kalinov que chamam mais atenção. Aqui, o exército russo não apenas conseguiu criar novos avanços, mas o fez de uma maneira que sugere uma estratégia mais ampla em jogo. De Arkhangelsk, as forças avançaram em direção a Kalinov, capturando a cidade no processo. De acordo com Surya Maps, os russos avançaram 1 ou 2 km a oeste de Sinop, fechando posições críticas entre Kalinov, Panteleonivka e Keramik. Esses movimentos não são apenas sobre ganhos territoriais, mas sobre assegurar uma vantagem estratégica. Os russos parecem estar em um caminho calculado, potencialmente pavimentando o caminho em direção a Stara-Mykolivka e Valentinivka, cidades cuja captura poderia impactar significativamente a capacidade da Ucrânia de lançar contra-ataques. Enquanto essa narrativa se desenrola, o foco se desloca para o norte, onde as regiões de Kursk e Sumy se tornam o palco para o próximo ato desse drama geopolítico. Em Kursk, a entrada do exército russo no local de Lan-Uz marca um desenvolvimento significativo. Após a Batalha de Peaceful, esse movimento representa um passo calculado à frente, capturando posições ao norte da cidade e avançando aproximadamente 3 km. Essa operação, potencialmente precursora de uma ofensiva maior, sugere a estratégia russa de expandir seu controle além de Kursk, preparando o terreno para futuras operações na região de Sumy. À medida que as peças nesse tabuleiro de xadrez continuam a se mover, permanece a questão: qual será o próximo movimento e como ele moldará o futuro desse conflito? Acompanhe-nos enquanto desvendamos as complexidades dessa história em desenvolvimento, onde cada capítulo traz novas revelações e insights mais profundos sobre o coração de uma guerra que se recusa a ser esquecida. À medida que avançamos na saga em desenvolvimento do conflito ucraniano, a narrativa toma um rumo inesperado e desconhecido. Na região de Sumy, os recentes avanços do exército russo capturaram a atenção de analistas militares e cidadãos. De acordo com Surya Maps, as forças russas ultrapassaram suas posições anteriores, capturando um território significativo entre seus antigos redutos e suas novas linhas. Esse último avanço, abrangendo aproximadamente 16 km, agora coloca o exército russo nos arredores do local de Karnal, um desenvolvimento que pode em breve anunciar a Batalha de Kornal. A situação aqui é reminiscentemente similar aos encontros anteriores em Alishna, onde as forças ucranianas se encontraram entrincheiradas, mantendo a linha contra um avanço implacável. A antecipação de um cenário semelhante se desenrolando em Kornal é palpável, com o potencial de ataques vigorosos por tropas russas surgindo no horizonte. Tal desenvolvimento poderia alterar decisivamente a paisagem de controle nesta parte da frente. No entanto, em meio a essas manobras militares, uma tragédia humana se desenrola em Sumy. Surgiram relatos de um ataque na zona sumicêntrica,
resultando na perda de mais de 30 vidas civis e quase uma centena de feridos. Este incidente desencadeou uma enxurrada de acusações e contra-acusações, um trágico testemunho do impacto da guerra sobre aqueles que não portam armas. Do lado ucraniano, apontam-se dedos para a Rússia, retratando o ataque como um assalto deliberado a áreas civis. Por outro lado, as narrativas russas sugerem uma história diferente, onde uma cerimônia militar teria ocorrido em uma área populosa civil, levando inadvertidamente às baixas. Em meio a esses relatos conflitantes, a verdade permanece elusiva. Declarações de ex-membros ucranianos sugerem que uma cerimônia militar foi de fato alvo, e a proximidade do evento a uma área civil movimentada exacerbou a tragédia. Tais alegações incendiaram pedidos de responsabilização, com o prefeito de Konotop exigindo a renúncia do chefe da administração regional de Sumy. Essa demanda, juntamente com a promessa de revelar a verdade caso um pedido de desculpas não seja oferecido, adiciona uma camada adicional de intriga a uma situação já complexa. Enquanto isso, a narrativa russa se apega à afirmação de que o ataque visava uma cerimônia militar, com civis se tornando vítimas do caos que se seguiu. No meio dessa tempestade de narrativas, uma coisa é certa: o custo humano deste conflito continua a aumentar, deixando cicatrizes que talvez nunca sejam completamente curadas. À medida que a poeira assenta sobre Sumy, a potencialidade de novos avanços russos permanece. Caso Kursk caia completamente sob controle russo, os recursos liberados e o posicionamento estratégico poderiam abrir caminho para uma ofensiva significativa na região de Sumy. No entanto, como muitos aspectos deste conflito, muito permanece especulativo, envolto na incerteza da guerra. Enquanto continuamos a acompanhar esta história, devemos permanecer vigilantes à paisagem sempre em evolução, onde novos desenvolvimentos e revelações podem surgir a qualquer momento. No grande tapete do conflito, cada fio tece uma história de estratégia, sobrevivência e do espírito humano resiliente. Fique conosco enquanto continuamos a desvendar as intricadas camadas desse drama em desenvolvimento, onde os riscos são altos e os resultados permanecem incertos. Será que as marés da guerra mudarão mais uma vez? Ou um novo capítulo trará resoluções inesperadas? Só o tempo dirá. Ao navegarmos pela reta final deste conto intrincado, nos encontramos contemplando as implicações mais amplas do conflito em andamento. Além das escaramuças imediatas e das trocas territoriais, há um cenário repleto de cálculos estratégicos e resiliência humana. Os recentes desenvolvimentos nas regiões de Kursk e Sumy prepararam o terreno para potenciais mudanças no equilíbrio de poder. Mas as histórias humanas entrelaçadas no tecido da guerra nos lembram dos custos profundos que acompanham cada avanço. A perspectiva de uma ofensiva russa maior em Sumy, dependente da recaptura completa de Kursk, paira como uma possibilidade iminente. Essa possibilidade é sublinhada pela importância estratégica de assegurar novos eixos de progresso, o que poderia alterar consideravelmente a dinâmica do conflito. A noção de um novo avanço em Sumy anuncia tanto uma oportunidade tática quanto uma potencial crise humanitária, enquanto o espectro da guerra ameaça engolfar novamente essa região. Contudo, em meio ao posicionamento estratégico e às manobras militares, o elemento humano permanece um lembrete constante do custo da guerra. O ataque em Sumy, com seu impacto devastador sobre vidas civis, sublinha a natureza indiscriminada do conflito. No rescaldo, enquanto acusações voam e narrativas se chocam, o verdadeiro custo é suportado por aqueles pegos no fogo cruzado. Famílias, indivíduos e comunidades cujas vidas são irrevogavelmente alteradas. A história em desenvolvimento em Sumy serve como um lembrete pungente das complexidades inerentes à guerra moderna, onde as linhas entre combatentes e civis se confundem e onde a verdade é frequentemente a primeira vítima. Enquanto o mundo assiste, surge a questão: qual será o legado duradouro deste conflito? Será definido por ganhos territoriais e mudanças geopolíticas, ou pela resiliência daqueles que permanecem firmes em meio ao caos? Ao contemplarmos essas questões, somos lembrados do poder da narrativa e da importância de testemunhar. À medida que o conflito continua a evoluir,
também evolui a narrativa que o cerca. Cada novo desenvolvimento, cada manobra estratégica, adiciona outra camada à história. Uma história que não é apenas sobre guerra, mas sobre o espírito humano duradouro diante da adversidade. Ao concluirmos esta exploração dos eventos recentes nas linhas de frente, somos deixados com um sentimento de antecipação pelo que está por vir. O conflito, com suas inúmeras complexidades e implicações de longo alcance, permanece um testemunho da resiliência do espírito humano. Ele nos desafia a considerar o custo do conflito e o valor da paz, levando-nos a refletir sobre o mundo que desejamos construir para as futuras gerações. Enquanto continuamos a seguir essa história, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e compreensão. Juntos podemos desvendar as camadas deste conflito, buscando a verdade em meio ao caos e encontrando esperança no meio do desespero. Então, ao nos despedirmos por enquanto, deixamos você com este pensamento. Em um mundo cheio de incertezas, como podemos contribuir para um futuro onde a paz prevaleça sobre o conflito e a compreensão triunfe sobre a divisão? Inscreva-se em nosso canal para mais insights e junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as histórias que moldam nosso mundo. Obrigado por fazer parte desta jornada e até a próxima. Cuide-se e mantenha-se engajado.